Olá, boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a gente iniciar essa transmissão e trazer um texto da Palavra de Deus. Espera aí alguns irmãos entrarem. Simone, seja bem-vindo, Simone. Presbítero Márcio, glória a Deus. Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Zé Milton, seja bem-vindo, Zé Milton. Como é que tá o som aí, presbítero Márcio? Som e a imagem, tá boa? Como é que tá aí, Maurício? Tá dando... Paz do Senhor, Maurício, seja bem-vindo. Simone, a paz. Silane, a paz do Senhor, Silane. Como é que tá aí o som aí, a imagem? Está bom? Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Dá um abraço aí na Karine. Beleza, presidente. Joanito, seja bem-vindo, Joanito. Boa noite. Pessoal aí do Duque de Caxias. Marciane, seja bem-vindo, Marciane. Cadê o Jeová? Dá um abraço no Jeová. Elisângela Moreira. Elisângela, não deu pra gente aí não, é melhor deixar pra gente fazer uma visita depois. Que bênção. Obrigado pela sua presença, Elisângela. Obrigado, Maurício, pelo som, pela imagem, está tudo ok. Isabel, seja bem-vinda, Isabel. Boa noite, a paz do Senhor. Meu companheiro ali do conselho, Jairzinho Sena. Terra abençoada. Nós vamos aí, hein, Jairzinho? Silane, obrigado, Silane. Tem que ficar de molho mesmo, hein? Vamos deixar passar essa fase, Elisângela. A gente vai com calma aí, vai ser melhor, menos risco para você e para nós. Vamos preservar, né, esse período. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Irmã Josélia, seja bem-vindo. Pessoal do Prado. Que bem esse diazinho de chuva, temperatura esfriando. Paz do Senhor, Andréia. Irmã Margarida Ramos, a paz do Senhor, irmã Margarida. Seja bem-vindo. Irmã Sandra, lá de Tombos, um abraço, dá um abraço no pastor Zé Roberto. Vamos orar sim, Joanito. Duque de Caxias, um abraço. Irmã Zuleide, seja bem-vindo. Pessoal do Prado aí. Esperar mais uns 2 minutinhos. Brizola, um abraço, Brizola. Como é que tá nosso Cabo Frio aí? Tá chovendo? Tá muito frio? Amém. Tomiro tá assistindo aí, irmã Zuleide? Dá um abraço nele. A paz, obrigado. Estamos juntos.
um pouquinho para a gente começar a fazer o uso da leitura da palavra. Um abraço, Joanito. Dá um abraço pro teu pai aí, hein? Ana Cláudia, seja bem-vindo. Chovendo muito, e também choveu muito, Brizola. Martins Soares, que bênção. Povo abençoado aí da cidade de Martins Soares. Amém, irmã Zuleide, sem problema. Irmã Soraya, seja bem-vindo. Dá um abraço aí no voo, né? Glória a Deus. Pastor Paulo Miller, um abraço. Pessoal aí de Tombo. Um abraço a essa turma boa aí de Tombos, Pastor Paulo. Muito aí em Tombos também? Tá frio, não tá, irmã Sandra? Tá chovendo por aí também? Rapaz, Jairzinho, Pai Senhor, tá muito frio São Lourenço aí, a Lagoa? Pai do Senhor, Isabel. Elisângela, lá do Prado, um abraço, Elisângela. Dá um abraço aí no esposo, Giovanni, nas crianças. Se der para aumentar um pouco o som, vamos ver se aumenta aqui, ô Silane. Vê se melhorou. Pastor, um abraço. De Tom. Presbítero Edmar, um abraço lá de Simonésia. Um abraço pessoal de Simonésia. Paz do Senhor, irmã Soraya. Glória a Deus. Tá muito frio. Martins Soares é frio, Manhuaçu é muito frio. Eu imagino aqui nós estamos sentindo frio. Caiu bem a temperatura, graças a Deus. Bom, vamos ler então a palavra de Deus. Já deu um tempo suficiente para alguns irmãos entrarem. Se mencionar aqui durante a transmissão, eu faço isso. Se não der, recebo o meu abraço aí, todos que vão estar participando dessa transmissão, e que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com ela aí, ou se não estiver, mãe, no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e depois trazer uma meditação, uma explanação acerca dos versículos que a gente fizer menção aqui. Gênesis capítulo 21, diz assim a palavra de Deus. Começa com o título: O Nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera,
quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que ela tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Em tudo que Sara te diz, ouve, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu-a e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi, sentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e bradou o anjo de Deus a Agar dos céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher do Egito. Glória a Deus. Bom, esse é o texto que nós fizemos a leitura no livro de Gênesis, que trata sobre o nascimento de Isaque. Para a gente entrar nesse texto, é necessário a gente fazer uma retrospectiva sobre a promessa de Deus para Abraão e a relação de Sara com Agar. Então nós vamos recapitular aqui algumas coisas para que a gente possa entender esse texto que nós acabamos de ler. Se nós fôssemos dar um título para esse texto, um tema, seria da seguinte forma: abandonado pelo homem, porém amparado por Deus. Abandonado pelo homem, porém amparado por Deus. Ou, numa tradução mais simples, nada como um dia atrás do outro. Não é isso? Nada como um dia atrás do outro. Porque, na realidade, Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós vemos aqui, com base nesse título, abandonado pelo homem, porém amparado por Deus, nós vemos que tem uma história por trás disso. As coisas sempre acontecem com Deus no controle de tudo. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Ou é a vontade de Deus, ou é permissão de Deus. Mas o fato é que as coisas
acontecem sempre. As coisas acontecem sempre com o controle de Deus, ou com Deus no controle. Nada acontece por acaso. Deus, ele está no controle. Ou é a vontade de Deus, ou é a permissão de Deus. Qual era a vontade de Deus com base nesse texto? A vontade de Deus com base nesse texto, a gente tem que voltar no capítulo 15. Olha, nós lemos aqui o capítulo 21, se passaram alguns anos. Então, a gente indo lá no capítulo 15, a gente encontra qual era a vontade de Deus. E aqui, no capítulo 15, diz assim, ó, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí o versículo 2, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Abraão, Deus aparece a Abraão e Abraão reclama. Abraão pergunta para Deus o que vai ser dele, o que Deus vai fazer, porque nem filho ele tinha. Estava com esse filho, o mordomo Eliezer. Mas Deus diz, eis que não me tem dado semente. Abraão dizendo para Deus, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, será o teu herdeiro. Mas ele que das tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Aí Deus chama Abraão para fora, né? Aquele versículo. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E o texto continua dizendo que creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Bom, então a promessa de Deus, a vontade de Deus, está lá no capítulo 15, que nós acabamos de ler. Quando Abraão recebe a promessa de Deus de que ele seria pai de um que saísse de suas entranhas. Essa é a promessa de Deus para Abraão, no capítulo 15. A promessa que Abraão seria pai de nações, pai de multidões. Até podia contar as estrelas. Naturalmente devia estar uma noite estrelada, daquela com milhares, bilhares de estrelas. E Deus fala para Abraão contar, se é que ele podia contar. Então essa era a promessa de Deus. Essa era a vontade de Deus. Lá no capítulo 15, que ele seria pai de multidões através, né, do nascimento do seu filho, aquele que Deus ia lhe dar, que saísse das suas entranhas. Então, não seria o mordomo Eliezer. Aí a gente vê que Abraão já estava mais ou menos com a idade de uns 70 anos. Sara estava com os 60, na promessa, mais ou menos. Um pouco para mais, um pouco para menos, talvez até um pouco para mais. E aí foi feita a promessa, só que o tempo foi passando. E aí surge um fato que entra nessa promessa. E a gente observa isso no capítulo 16, quando Agar é dada a Abraão. Aí o capítulo 16 diz assim, tem até como título, Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva, cujo nome era Agar. E disse a Abraão, eis que o Senhor me deu de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela.
e ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sara, mulher egípcia, aqui diz o texto, que Sara tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim que Abraão habitara na terra. Já havia se passado aqui 10 anos e nada de acontecer a promessa. E o texto diz, e ele entrou a Agar e ela concebeu. Então, de fato, entrou após a promessa de que Deus daria um filho a Abraão e que esse filho seria das suas entranhas. Naturalmente, Sara conversando com Abraão, eles, não sei, talvez no momento de deitar, de dormir, ou no dia a dia, após um momento de conversa, de repente, eles tocavam nesse assunto, que estava demorando se cumprir e tal, e que Sara, o texto diz aqui que ela não podia gerar. Então eles conversam, os dois, e Agar resolve entregar, e Sara resolve, entregar Agar, sua serva, para que Abraão tivesse relação com ela, para que se cumprisse então a promessa e ela criasse aquela criança. Ou seja, não era vontade de Deus. Isso aí é um fato que aconteceu após a vontade de Deus. É como se Sara quisesse resolver essa situação, ajudar a Deus a adiantar esse processo para que ela pudesse criar uma criança. É como aquele tempo atrás dizia sobre barriga de aluguel, né? Como se fosse assim, Agar ia gerar criança, quando nascesse, Sara ia criar essa criança porque era de Abraão, seu esposo. Isso deve ter sido combinado, porque Abraão concordou. Abraão concordou, então o texto diz que ele entrou a Agar e ela concebeu. Só que foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui a gente vê a Agar já, vamos dizer assim, se achando, né? Se achando. Isso é um perigo. Olha que eles tinham uma relação boa. Agar devia ser aquela serva que cuidava da casa, dos afazeres, da cozinha, da comida. Era aquela pessoa responsável pela casa de Abraão no tocante a isso. Então havia uma boa relação, uma relação amistosa entre Agar e Sara e Abraão. Só que essa colocação de Sara para que levasse Agar até Abraão, conversou com Abraão para que Abraão entrasse a Sara, Agar, e ali ela concebesse e tivesse um filho, essa coisa não era vontade de Deus. Mas a relação era amistosa. Mas o texto deixa claro que vê que concebeu, ou seja, que começou a gerar, que engravidou, que a barriga começou a crescer, o texto diz que Agar começou a desprezar a sua senhora Sara. O texto diz assim, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, porque ela percebeu que estava grávida. Já começou, vamos imaginar, né? Vamos fazer aqui uma hipótese. Vamos supor que fosse no dia de hoje, coisa que não acontece, irmãos. É claro que não acontece. Qual a mulher, eu pergunto, qual a mulher, aí vocês estão assistindo, as mulheres, qual a mulher que dentro da sua casa, uma pessoa, uma secretária, um ajudante que ajuda nos afazeres e tal, você colocaria para deitar com seu marido? Quem de vocês faria isso?
Isso não é normal, isso não é comum, isso é considerado até um absurdo. E Sara, tendo a promessa, não esperou, Abraão não esperou, mesmo não esperaram o cumprimento da promessa de Deus. Era tudo amigo, era tudo coisa, tudo bem. Só que de repente Agar, quando percebeu que tinha um filho do seu senhor na sua barriga, começou a crescer. Eu posso imaginar, talvez algumas coisas. Vamos supor, por dias de hoje, já não varria a casa direito, já não louça, deixava acumular louça na pia, já não lavava roupa, dizendo que estava com dores na barriga, não sei o que, com cãibra, e começava a um monte de coisa, já não queria fazer mais nada. Por quê? Porque tinha um filho de Abraão na sua barriga. É implícito aqui nesse versículo. Quando ela percebeu, ela agora que concebeu, ela passou a menosprezar a sua senhora. No versículo seguinte ela diz: então disse Sara a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Aí vai reclamar de Abraão. Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, ainda bem que ela disse que minha serva pus em teu regaço. Foi ela que colocou, foi ela que sugeriu, foi ela que pegou Agar e levou para Abraão, para que se cumprisse a promessa. Mas não era promessa, eles estavam querendo dar um jeito. Então ela diz, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julga em ti. Então Sara, Abraão, Sara ela reclama com Abraão. E aí a Bíblia diz que Abraão disse a Sara, eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Aí o texto diz que Sara afligiu a Agar e Agar fugiu da sua face. Bom, Sara resolve entregar a sua serva Agar para deitar com Abraão, para que Abraão tivesse um filho. A partir daí, quando Agar percebeu que estava grávida, começou a azedar a relação com a sua senhora Sara. E aí ela reclama com Abraão e Abraão então manda ela decidir o que quisesse fazer com aquela serva. Grávida, tá certo? E aí o anjo encontra com ela e o anjo faz ela voltar. O anjo faz ela voltar. O que está fazendo aqui, Agar? Para onde é que tu vai? O texto diz isso. Para onde é que tu vai? Aí, de onde tu vem, para onde tu vai? A fugida da face de Sara, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse que ela estava grávida e que o anjo falou para ela que ela estava grávida, que ia conceber, ia dar à luz um menino, e esse menino seria valente, seria forte, seria um guerreiro, e por aí vai. Mas o anjo manda ela voltar e se humilhar, e ela volta, ela obedece. Fala com Sara, o texto não diz, mas o anjo manda ela voltar para se humilhar. Aí nós vemos, meus irmãos, o texto diz que Abraão foi pai de Ismael aos 86 anos. Olha, 86 anos, Abraão foi pai de Ismael. E depois a gente percebe que Abraão foi pai de Isaque aos 100 anos. Ou seja, matemática.
Se ele foi pai de Ismael com 86 anos, e ele foi pai de Isaac, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, aí se passaram 14 anos. 14 anos. Gênesis 21. Então o Senhor visitou a Sara, como tinha lhe dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo que Deus lhe tinha dito. Bom, é importante a gente destacar aqui que tem um tempo determinado. Elas são muito apressadas, elas são muito ansiosas. Sara mostrou isso. É claro que há de convir, não é fácil, foram muitos anos. Mas tem pessoas hoje que não esperam nem um mês, 6 meses, 1 ano, já se apavora, já mete os pés pela cabeça, não espera o tempo de Deus. E aqui Sara mostra isso, só que foram muitos anos, mas ela meteu os pés pela cabeça, ela entregou Agar aos braços de Abraão. Tá certo? Uma coisa até estranha, mas Deus estava no controle. Essa não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Deus podia muito bem impedir, Deus podia usar Abraão e dizer assim, não, Sara, vamos esperar a promessa. Deus falou, eu creio. Não, Abraão não refuta, Abraão não dificulta, Abraão não rejeita. Isso implica que Deus está no controle e Deus permitiu. E quando as coisas acontecem e Deus não interfere, a gente não é outra coisa senão a permissão de Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida porque é permissão de Deus, não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus. E a gente precisa entender isso. Só que quando Deus promete, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele vai cumprir, ele vai fazer. E Abraão e Sara não esperam e apresentam esse plano B. Deus não tem plano B. O plano de Deus é o plano A, é um plano infalível. É um plano de vitória, é um plano que vai acontecer. É um plano que não tem outra alternativa. Nós é que inventamos possibilidades. E foi isso que Sara inventou com Abraão. Essa possibilidade achando que isso ia resolver. Só que isso trouxe consequências. Agar já começou a se achar, aborreceu a Sara, Sara mandou ela embora, o anjo manda ela voltar, se humilhar. Ela se humilha, ela volta. E aí nasce Ismael. E depois de 14 anos que Ismael tinha nascido, 14 anos, a gente pode ver isso, aí nasce Isaac, que era a promessa, e aí a gente vê, só que o texto diz, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, porque aqui no capítulo 18, Deus ainda reforça, tá certo? Quando ele diz aqui no tempo determinado, quer ver? Apareceu 3 anjos e tenho achado graça aos teus olhos, tal. Deixa eu ver, deleite, depois envelhecerei. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Então havia um tempo determinado e se cumpriu aqui no capítulo 21, com Abraão com 100 anos de idade. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, que era da idade de 8 dias, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja, essa promessa durou mais de 2 décadas. Deus prometeu, Sara interferiu, estava demorando, entra Agar na história, Agar teve um filho com Abraão, Ismael, mas a promessa ainda tinha que se cumprir, e se cumpriu agora Abraão com 100 anos. Próximo, talvez 87 anos. Pensa, irmão, nos dias de hoje,
É impossível uma pessoa com 87 anos gerar uma criança, uma mulher. O que mais apareceu aí, quando muito, foi 60 e poucos anos, menos de 70, e mesmo assim apareceu num país desse aí, não lembro se foi na Índia, 63 anos, 67 anos, mas toda monitorada de aparelho, de última geração, acompanhado por médicos, aquilo tudo, mas aqui nesse tempo não tinha nada disso e foi parto normal. Então Sara com quase 90 anos, 87 anos mais ou menos, e era Abraão da idade de 5 anos quando lhe nasceu, Deus me tem feito, se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado, e então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Bom, a gente chega aqui, olha que o problema ainda não tinha sido resolvido. Vamos lá, recapitulando. Deus tinha prometido a Abraão filho. Estava demorando, Sara entrega Agar para Abraão ter o filho e se cumprir a promessa. Mas não era a promessa de Deus. Aquilo ali foi uma permissão. Nasce Ismael. Mas antes de nascer Ismael, de Agar com Abraão, Agar já começou a se achar. Aí começou já não ter mais uma boa relação com a sua senhora Sara. Sara reclama com Abraão e Abraão manda ela fazer o que quisesse. Então ela perturba Agar e Agar foge. O anjo manda ela voltar, manda se humilhar. Nasce Ismael. Ismael já está com 14 anos, quando Abraão, então, aos 100 anos, é pai de Isaac, com Sara. Aí a festa do desmame, porque era comum, naquela época, aqueles homens que tinham boas condições, dar uma festa, um banquete, e Abraão era rico, e ele resolve dar uma festa, um banquete do desmame do seu filho Isaac. Então, ele deve ter convidado muitas pessoas, as pessoas influentes da época, para aquela festa, aquele banquete. E normalmente a criança, ela era desmamada naquela época em torno de 3, 4 anos, em alguns casos até 5. Era muito difícil desmamar uma criança com 6 meses, como acontece nos dias de hoje. Às vezes as mães não têm e acaba que a criança deixa de mamar cedo demais e dá mamadeira para substituir. Mas era comum naquela época de 3 a 5 anos. Mas vamos botar aí 3 ou 4 anos que tinha Isaac quando houve o desmame. Então a gente é só somar. Olha, se do nascimento de Ismael para o nascimento de Isaac passaram 14 anos, que Ismael nasceu passaram 14 anos. Vamos botar mais 3 anos, Isaac desmamou, teve a festa. Então, Ismael estava com 17 anos, mais ou menos. Não era um menino, como diz aqui, porque o texto começa dizendo menino, depois chama de moço. E ele já era um adolescente, na realidade, um adolescente. Então, vejam bem, vamos supor que ele estivesse com 17 para 18 anos, Ismael. E foi um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ou seja, mesmo tendo esse problema de atrito, parece que a coisa havia sido resolvida, porque ainda suportou 14 anos. Agar se relaciona com Sara, Ismael já criança, Ismael vira pré-adolescente, adolescente, aí nasce Isaac, de repente ameniza a coisa, Sara fica feliz da vida. Mas essa de desmame, mais um fato que chama atenção, que era Ismael zombando de Isaac. Olha,
vamos supor que Isaac tinha 3 ou 4 anos, Ismael tinha 17 anos. De repente estava aqueles adolescentes, quase jovens, conversando, brincando. Isaac pequenininho, de 3 para 4 anos. É muito comum, às vezes, algum adolescente tirar uma onda com a criança, dar um tapinha na cabeça, faz de bobo para lá, brinca para todo mundo rir. A criança e mental para discernir as coisas. Só que Sara viu Ismael zombando do seu filho Isaac. Então ela não gostou daquilo. E aí foi um fato que surgiu, mais um fato que surgiu, de uma relação que havia se desgastado lá atrás. Aí ela diz para Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Eu sempre digo isso. São mal resolvidas. Lá atrás, tudo aquilo que foi mal resolvido lá atrás, tudo aquilo que não foi esclarecido lá atrás, tudo aquilo que foi empurrado com a barriga, isso vai gerando, isso vai ganhando força. Chega um momento que isso entorna, como diz, entorna o caldo. Uma coisa simples, que era comum as crianças fazer o outro de bobo, os maiorzinhos fazer os menores de bobo. Isso é comum no dia a dia, a gente vê isso. Mas não é motivo para jogar, expulsar uma pessoa de casa, dar para fora, como foi aqui. Foi para o deserto, saiu errante pelo meio do deserto, sem rumo, sem direção. Mas era o que Sara estava esperando. Sara estava guardando aquilo, esperando um momento, porque agora ela já era mãe. Ela já tinha Isaac, já de 3 para 4 anos. Ela não precisava mais de Ismael, não precisava mais de Agar. Então, quando ela vê Ismael tirando onda de Isaac, de bobo, ela mandou deitar fora aquela escrava. E o filho daquela escrava disse mais: ele não herdará com meu filho, com Isaac. Quer dizer, o herdeiro era Isaac. Ismael é mais herdeiro. Ismael já não de estar na casa do patriarca Abraão. E a Bíblia diz que pareceu mal esta palavra aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Abraão sentiu, porque Ismael era seu filho. Aí olha o que acontece. Deus aparece para Abraão e diz: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Já era um moço, não era mais uma criança. E tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamado a tua semente. Aí Deus confirma. A tua semente, você lembra, Abraão? Qual foi a promessa que eu te fiz? Às vezes nós entramos em situações difíceis porque nós não ouvimos a voz de Deus, não cumprimos, não esperamos a promessa se cumprir, queremos dar um jeito. E às vezes acontecem fatos que lubridiam, enganam, vem. Foi o caso de Sara querer resolver essa questão de Abraão. Isso trouxe consequências. Mas Deus não se importa. Em tudo que Sara está dizendo, faz o que ela está dizendo. Porque também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, o que nós vemos hoje aí? Os descendentes de Ismael. Toda de Ismael, porque Deus disse que eles seriam valentes, guerreiros. E olha o que eles são. Eles são de Ismael. E Deus disse que também faria uma grande nação. A despedida de Ismael com Agar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino
e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Então Agar agora já pega uma punição, pega um preço e é lançada no deserto. É como eu disse aqui, abandonado pelo homem, abandonado por Abraão. Quantos anos serviu Abraão? Quantos anos serviu a Sara? Quantos anos de convivência? E agora são abandonados. Quantas pessoas são abandonadas às vezes? Quantas das vezes nós ajudamos alguém, nós chegamos junto, abraçamos, demos oportunidade, e mais na frente essas pessoas apunhalam a gente, essas pessoas fazem pouco caso da gente, essas pessoas decepcionam a gente, essas pessoas magoam a gente, é isso que acontece. Então Agar agora está lançada fora com odre de água e com humano. Não dá para compreender, não dá para entender. Por quê? Porque era filho de Abraão. Abraão era rico. Abraão poderia colocar servos para ficar à disposição de Agar, com alguns animais, com alguma riqueza, para poder ela viver com seu filho. Mas a Bíblia diz que Abraão despede Agar com odre de água e um pouco de pão. E ela saiu andante errante no deserto de Berseba, ou seja, saiu sem direção, saiu sem rumo. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E diz que aquele que se exalta, Deus abate. Chega um ponto que a água acaba. E eu posso imaginar, irmãos, que Agar deve ter passado até necessidade para que o menino tivesse água, para que o menino tivesse pão. De repente ela comia pouquinho ou não comia para que o seu filho comesse. De repente ela bebia um pouquinho de água, só molhava a boca para que seu filho bebesse água. Mas chega um ponto que isso tudo acaba. Agora, o que vai ser da nossa vida? Não é isso? E o texto diz que ela se assentou em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Mas o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pelo pé, pega-lhe pela mão, porque dele faria uma grande nação. Mais uma vez Deus confirmando que seria uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Eu fico pensando, né, como Deus está no controle, algo, irmãos, que a gente não imagina. Eu penso que Agar jamais passou pela cabeça dela entrar numa situação dessa. Por tantos anos, servir a Sara por tantos anos, ser lançado de porta fora em direção ao deserto, para morrer no deserto. E o texto diz que ela ficou com medo, ela não quis ver o seu filho morrer e se afastou. Eu estava pensando um tempo, por que não poderia ter mandado vários jumentos, com servos, com muita comida, com coisas, para ela viver
para o seu filho viver, para chegar em um determinado lugar, se estabelecer. Por quê? Aí eu fiquei pensando, irmão, se isso acontecesse, o milagre do poço não ia acontecer. Deus às vezes permite coisas nas nossas vidas, nós não entendemos, nós entramos em desespero, mas Deus quer mostrar o poço, Deus quer mostrar a fonte, Deus ele quer realizar um milagre nas nossas vidas, e a gente entra em situação que a gente não vê mais saída. É o caso de Agar, o seu filho Ismael ia morrer, ela ia morrer, não tinha mais nada. Mas Deus continuava no controle da situação. É o que eu falei. Tem a vontade de Deus? Tem. Tem a permissão de Deus? Tem. Mas Deus nunca perde o controle das nossas vidas. E aí, Deus se dirige a Agar, dizendo para ela pegar a mão do menino e levantar, e abre os olhos dela, e mostra o poço de água, um poço no meio do deserto. Agar chega aquele momento, não enxerga mais nada, já está para morrer. Mas Deus abre os seus olhos e mostra um poço. Deus mostra o suprimento. Deus ele mostra o seu cuidado. E é assim que ele faz na vida de cada um daqueles que estão totalmente dependentes, totalmente desprovidos de qualquer força, de qualquer situação, não resta mais nada. Quantas das vezes, irmãos, nós entramos em situações que nós não vemos saída? Era o caso de Agar, foi abandonado pela sua. Mas aqueles que dependem de Deus, aqueles que sabem do poder de Deus, Deus ele vai suprir, Deus vai fazer o milagre acontecer, algo vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E quando a que ela vê aquele poço, o texto diz que ela pega, enche o odre de água, dá água ao menino, e ali o texto diz que ele virou frecheiro naquela localidade. E Deus era com o moço que cresceu e habitou no deserto. Então as coisas foram resolvidas. Deus entrou no controle da situação de Agar e de Ismael. É assim que Deus faz na nossa vida, mesmo muitas vezes abandonados, mesmo muitas das vezes rejeitados, mesmo muitas das vezes sem sermos valorizados. Deslocam. A gente percebe que há algo acontecendo contra a gente, lançando a gente fora, lançando a gente no acaso e dando privilégios ou situações a outro, deslocando, tirando da nossa bênção. Muitas vezes nós ficamos tristes com isso, ficamos sem chão às vezes. Mas é aquilo que nós falamos, nós podemos até ser abandonados por aqueles que têm responsabilidade sobre nós, mas o Deus que nós servimos sempre nada como um dia do outro, nada como um dia atrás do outro. E nós vemos aqui que Deus supriu a necessidade de Agar e a necessidade de Ismael, o seu filho. Eu deixo essa palavra nesta noite para todos vocês, todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nessa transmissão, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em cada coração, porque nós podemos ver o cuidado de Deus, irmãos. Deus ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, venha nos atingir, mas nunca esqueça, você pode ter até abandonado por aqueles que deveriam ter responsabilidade por você. Você pode ser lançado fora, mas Deus vai estar sempre no controle para te levantar pela tua mão e te dar vitória. Nada como um dia atrás do outro. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar a bênção do Senhor na sua vida. Eu quero declarar o cuidado de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida.
porque certa ocasião o Senhor falou, o Senhor possa nos abençoar. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Como nessa tua palavra, Pai, que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida de todos os seus familiares. Eu os abençoo, eu os repreendo, ó Pai, eu repreendo toda ação do inimigo contra a vida dos teus filhos, contra a vida dos seus familiares. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre a vida deles, na saúde, nas finanças, na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre eles, o teu favor seja derramado sobre os teus filhos, a tua graça sobre estas famílias, sobre esta vida. Eu, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez orar pelas autoridades, desde o presidente da República, os governadores. Deus, eu quero apresentar essa situação Covid-19. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa nação, que o número de vítimas seja o mínimo possível. Senhor, esteja no controle, trazendo a cura. Ó Deus, que o Senhor abençoe os cientistas, os pesquisadores, e que em breve tenhamos a vacina, tenhamos a cura deste mal. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a nossa nação, abençoo o município da nossa nação. Pai, para a glória do teu nome, eu repreendo todo o mal e declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja aqui na face da terra, todas as denominações. Quero apresentar a vida do meu bispo, o bispo Elisiário, sua esposa, missionária Lúcia, seus filhos, noras, genros, netos. Pai, que a tua bênção seja sobre a vida do bispo Elisiário. Eu repreendo todo o mal e declaro a bênção do Senhor sobre as vidas de cada um que está assistindo, sobre a vida daqueles que vão assistir ainda este vídeo, Pai, que será compartilhado através das redes pelos teus servos. Eu oro já agradecido, Pai, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa abençoar as suas famílias, que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um. Se Deus permitir, que domingo agora, às 19h30, estaremos mais uma vez transmitindo uma mensagem da parte de Deus. Até lá, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, nossas famílias, e até domingo às 19h30, se assim Deus permitir. Um abraço a todos, fique na paz do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Obrigado, um abraço e compartilhe para que outros também possam parte de Deus. Um abraço, fique com Deus.